Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Com a revista da Betel, esse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje, na lição de número 5, nós iremos abordar o novo nascimento, o diálogo transformador de Jesus com Nicodemos. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que se encontra em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. A verdade prática, somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. Os objetivos dessa lição é: 1. Identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual. 2. Destacar a importância do novo nascimento na vida do crente. E 3. Saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Vamos ao texto referência dessa lição, que se encontra em João, capítulo 3, verso 1 ao 6, onde lemos: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de haver dito: necessário vos é nascer de novo. Vamos ao esboço dessa lição. Nós falaremos da introdução. No ponto 1, trataremos conversando com o Filho de Deus. 2, compreendendo o novo nascimento. E 3, Nicodemos no Evangelho de João. E aí a conclusão. Vamos à introdução dessa linda lição de hoje. Nesta lição, temos o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que lhe fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além desse singular encontro, abordamos outros 2 textos no Evangelho de João que menciona Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desses registros lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo. Vamos a essa conversa, esse diálogo transformador, conforme a nossa lição diz, conversando com o Filho de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Olha como ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João, capítulo 3, verso 2. Jesus explicou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Isso gerou dúvida no religioso, que questionou como um homem
velho poderia nascer novamente, senão teria que voltar ao ventre de sua mãe, João 3:4. E o ponto de partida aqui é necessário nascer de novo. Vamos lá, o ponto 1, um encontro improvável. Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época. Ele era príncipe dos judeus. Além disso, vamos ver mais tarde que Nicodemos era membro do Sinédrio. E Nicodemos, sendo fariseu, pertencia ao núcleo mais rigoroso do judaísmo, constituído essencialmente por pessoas da classe média, com grande autoridade entre o povo e muitos protocolos a seguir. Vemos também isso em João 12, 42 e 43, os protocolos que eles seguiam em suas reuniões. Isso significa que ninguém poderia, como Nicodemos, encontrar Jesus, mas ele foi. Então já começa aí num encontro improvável que aconteceu entre Jesus e Nicodemos, que era muito meticuloso quanto ao cumprimento da lei mosaica, tornando o encontro de Jesus um insulto ao legalismo. Mas, quando Nicodemos declara: bem sabemos que és mestre vem de Deus, para sua surpresa, Jesus responde que é necessário entrar, que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus e para poder entrar no reino de Deus. Então, é necessário nascer de novo. Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual. Por isso, ver Jesus foi importante, mesmo sendo um membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros. Nicodemos estava carente de Deus. Salmo 42, verso 1 e 2 diz: a minha alma tem sede de Deus. O Sinédrio tinha o poder de decidir todas as questões de jurisdições de cortes locais. Apesar de sua importância e de ser conhecedores das Escrituras, Nicodemos só ouviu sobre a necessidade de nascer de novo no seu encontro com Jesus, João 3, verso 3. Mais tarde, o próprio Nicodemos defende a Jesus quando os fariseus e os príncipes sacerdotes queriam prendê-lo durante a festa do tabernáculo em Jerusalém, João 7, 45 ao 33, dizendo: por acaso nossa lei condena um homem sem antes ouvi-lo? Então Nicodemos saiu em defesa de Jesus. Mas vamos entender o que realmente significa nascer de novo. Conforme o dicionário grego do Novo Testamento, de Strong, a expressão nascer, dentre outros sentidos, está se referindo aqui, o nascer indica gerar no sentido ativo, referindo-se a Deus, que tem a prerrogativa de gerar um novo sentido espiritual, de transmitir uma nova vida e de dar um novo espírito. Em Cristo, nós obtemos esse novo espírito. A expressão novo aponta para o que é de Deus, que vem de Deus. Assim, nascer de novo é nascer de Deus. Receber a Deus uma nova vida espiritual. Trata-se de uma ação que tem origem celestial e é a operação do grande poder de Deus em nós, Efésios 1:19. Não por sermos merecedores, mas porque Deus é riquíssimo em misericórdia e por causa do seu muito amor com que nos amou. Portanto, resumindo esse tópico 1 que nós ensinamos aqui,
é que Jesus explicou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Vamos agora então compreender o novo nascimento, já que é importante nascer de novo. Nascer de novo é passar por uma mudança profunda. Gálatas 2, verso 20, Paulo diz que já estava crucificado com Cristo e que não via mais ele, mas Cristo vivia nele. É isso que significa nascer de novo, é começar novamente, é renovar-se espiritualmente. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O Filho de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós já fomos livres por ele. Romanos 8, verso 2. O novo nascimento, o que faz, transforma vidas. Quando alguém nasce de novo, é um desejo de viver uma nova vida, assim como quando alguém nasce naturalmente, não é? Ele tem um desejo de ter essa vida. E isso dá-nos ensinamento acerca do Filho de Deus. 1 João 2, 24, 28. Não necessite que ninguém saiba, ensine, porque vós tendes a unção do Santo que vos ensina. Isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência, não apenas de aparência, nascer de novo. Atos 24, 16, quando Nicodemos ouviu falar do novo nascimento, ele não conseguiu perceber que se tratava de uma nova consciência, de morrer-se para os próprios desejos, de viver para Deus. 1 João 2, 16, 17, fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E João, então, mostra que é preciso separar-se do mundo, nascer de novo. O novo nascimento nos leva a abandonar práticas antigas para viver uma nova vida agora com Cristo. Falemos ainda da necessidade. Todos os seres humanos têm necessidade do novo nascimento para se reconciliar com Deus. O autor da carta aos Hebreus recomenda não nos afastarmos de Deus. Vede, irmãos, diz o autor da carta aos Hebreus, vede, irmãos, que haja em qualquer de vós um coração mau ou infiel para apartar do Deus vivo. Hebreus 3, 12. Jesus ensinou a Nicodemos que todos precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. João 3:3. Jesus disse a Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Falemos ainda da ação do Espírito Santo no novo nascimento. A nova criação que Paulo, em Efésios, expressa como criados em Cristo, Efésios 2:10, é levado a efeito pela ação do Espírito Santo. Nascer do Espírito, João 3, versos 5 e 6. O Espírito Santo opera o novo nascimento e nos concede uma nova vida em Cristo, Tito 3, verso 5. Após o novo nascimento, o mesmo Espírito habita agora na nova criatura, operando outras obras e capacitação, dando fruto, ajudando a intercessão, santificação e outras, como o próprio Senhor Jesus disse: o Espírito está com os discípulos de Cristo e vive com seus discípulos, habitará em vós. Ponto 2, nós ensinamos que o novo nascimento nos leva a viver uma nova vida em Cristo. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição, Nicodemos no Evangelho de João. O nome Nicodemos vem do grego
e significa Nico, vitória, demos, povo, ou seja, conquistador por povo ou vencedor sobre o povo. Somente o Evangelho de João menciona Nicodemos. O resto do Novo Testamento nada fala dele. Os registros nos revelam interessado em conhecer mais sobre Jesus, posteriormente argumentado com os principais sacerdotes e fariseus, a saber, de Jesus, e participando da preparação do corpo de Jesus e de seu sepultamento. Então, Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João. João 3, João 7 e também João 19 no sepultamento. Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Ele amplamente reconheceu por suas palavras, ensinamentos, sendo chamado tanto de Rabi como de Senhor, títulos que evidenciam o respeito que o povo nutria por ele como mestre. Esse reconhecimento não se limitava apenas ao povo comum, mas também alcançou membros da elite religiosa judaica. Nicodemos é um deles. Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio, rompeu com preconceito entre as autoridades religiosas ao buscar Jesus para aprender com ele. E apesar da resistência de seus pares, Nicodemos reconheceu a autoridade de Jesus, dirigindo-se a ele com respeito e com admiração, chamando-lhe de Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3, verso 2. Vamos à atitude de Nicodemos. Nos lembra que o verdadeiro discipulado exige humildade para reconhecer a verdade e a coragem, para romper com os paradigmas estabelecidos. Vamos ao 3:2. Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Nicodemos era membro do Sinédrio. João relatou que os principais sacerdotes e fariseus enviaram servos para prender a Jesus, mas eles não conseguiram executar a missão, pois as palavras de Jesus tinham autoridade. Quando eles voltaram dizendo que ninguém falava como esse homem. João 7:46. Nicodemos protestou contra a condenação de Jesus pelos líderes religiosos, uma vez que ele não teve chance de se defender. João 7, verso 51. Nicodemos ainda levou especiarias para ungir o corpo de Jesus. No último registro que temos de Nicodemos no Evangelho de João, vemos como ele participou juntamente com José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus e de seu sepultamento. Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigiu de noite para ver Jesus, levando Nicodemos, aqui em João 19:39, 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha o cuidado de Nicodemos para com o corpo de Jesus. Portanto, nós terminamos aqui falando de Nicodemos, rompeu com os preconceitos dos fariseus, reconheceu Jesus como mestre, defendeu Jesus perante o Sinédrio e ajudou no sepultamento e no embalsamento do corpo de Jesus. Conclusão. A conclusão é simples. Concluímos que todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos precisam se submeter à condição estabelecida por Deus para entrar em seu reino.
E esta condição é: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência que vem como resultado direto da ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, resultando em um viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa revista da Betel e semana que vem nós vamos continuar falando do grande eu sou. Esse eu sou, as declarações poderosas de Jesus no Evangelho de João. Não perca e lembre-se que se você ainda não nasceu de novo, necessário é nascer de novo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, você vai descobrir ali um total de 267 pastas com mais de 7.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.